vocês. Esse AAA do título e da thumbnail, Cupinchas, inclusive a Dona Maria Lazzarini, lá no Instagram, falou: é pilha AAA. Não. É cavernoso, cara, o significado dessa sigla estranha que tá aí no título da live e da thumbnail. Cupinchas, no ano de 2000, 2001, eu assisti um filme alemão. E aqui começa a história, estranhamente assim começa a história. Colocando para vocês um pouquinho do trailer. O filme chama-se Anatomie, um filme alemão excelente que eu recomendo com força que vocês assistam. Removi um pouco do gore aí desse vídeo. Logo depois que eu assisti esse filme, Cupinchas, eu fui correndo no meu pai, que estava ali a gente morava em Samukawa, em Hiratsuka, né? E... papai, sabe, eu achei interessante esse filme assim. Essas 3 letras A eu escrevi na mesa, assim, com o dedo assim na mesa dele. A. No que eu terminei o último A, ele pegou o dedinho dele assim e puxou um ponto de exclamação deitado. E ele... eu fiquei... Tu conhece, papai? Claro que eu conheço, meu filho. Associação Antipocrática. Vai vendo só, Cupinchas. O filme é maravilhoso. Em parte, Cupinchas, foi o que me motivou também a fazer esse vídeo. Foi esse caso que meu pai havia me contado quando eu era bem criancinha. E nessa outra vez, foi ali por 2001, 2000 que eu conversei com ele. E escrevi na mesa A, ele puxou o ponto de exclamação. O nome da sigla da suposta seita secreta chamada de Associação Anti-Hipocrática. Uma suposta, porque é extremamente nebulosa, uma suposta sociedade secreta que faria experimentos em seres humanos. Vivissecção. Para vocês terem uma noção, Yosef Mengele, o Anjo Negro, teria feito parte dessa associação. Né? Tenso. Então esse AA não é de pilha não, Cupinchas. É AAA, de Associação Anti-Hipocrática. Parte do tema de hoje, desse assunto extremamente espinhoso que eu trago para vocês. Nós vamos por aqui. Vamos começar por esse senhorzinho aqui. O nome dele... Tono. Toshio Tono. Na época das filmagens, eu acho que foi 2015, ele estava com 89 anos. Hoje ele está com 93 anos. E esse senhor aí, Cupinchas, ele trabalha com maternidades. É um médico, viu? Um dos médicos com mais idade no Japão em atividade. Ele, se não me engano, passaram mais de 13 mil crianças nas mãos dele. E ele decidiu estudar essa parte da medicina justamente para compensar um erro que ele cometeu no passado. É o caso de hoje. Final da Segunda Guerra Mundial, Cupinchas. Ainda o Japão estava em guerra. Onde fizeram vivissecções de prisioneiros norte-americanos vivos nas dependências da Universidade de Kyushu, no Japão, em maio de 1945. Fato, é um caso tabu no Japão. Muita gente não fala, muita mídia não notifica esse caso, desde dos primórdios até hoje em dia. Tem um pouco de confusão no meio. E esse senhor Toshio Tono é um dos poucos divulgadores do caso. Já parece que já escreveu o livro. É um dos poucos que está em cima do caso, para que o caso não seja esquecido. Na imprensa brasileira, sabe, na mídia, aqui na internet, eu encontrei acho que 2 ou 3 artigos envolvendo esse incidente, conhecido como o incidente de vivissecções de prisioneiros norte-americanos na Universidade de Kyushu. Eu falei que ia ser tenso, Cupinchas. E apesar de eu ter removido todo o conteúdo sangrento, o máximo possível deste caso, Cupinchas, o conteúdo é perturbador. Portanto, quem chegar no gravado principalmente e for impressionável, não deve prosseguir.
Essa moça aí, a Shizuko Tsutsui, também esteve envolvido no caso. Bom, o conteúdo das imagens desses vídeos que eu vou rodar para vocês, vem de 2 documentários. Um de 2010, se eu não me engano, e outro agora de 2015, o último documentário sobre esse tema, que são considerados, né, e realmente considero até piores do que Unidade 731. Tanto me pedem, né? E eu vivo dizendo que Unidade 731 tem até que bastante material em português, mas esse caso não. Maio, Cupinchas, de 1945, quase final da guerra. Um bombardeiro, fortaleza voadora, foi derrubado por baterias antiaéreas na região de Kyushu, no Japão, sul do Japão. E os pilotos, a tripulação e pilotos saltaram desse avião de paraquedas. Em terra, 4 deles foram linchados pela população local. Os outros 7 ou 8, depende da fonte, sobreviveram bastante machucados. E aí chegou a polícia do exército naquela época e prendeu, resgatou esses homens. Voz do capitão da aeronave. Ele conta em inglês, Cupinchas, que eles estavam preparados para serem julgados e executados como criminosos de guerra. Não foi exatamente isso que aconteceu, e sim, foi isso que aconteceu. O capitão da aeronave, Williamson, está ali no vídeo, agora esqueci o nome dele, ele foi transladado a Tóquio, onde passou por intensos interrogatórios e tortura. Já o resto da tripulação, 7, 6 ou 8, varia de fonte, o destino deles foi mais trágico e cruel. Cara, é complicado, cara, contar esses casos, cara, porque só tem eu falando e, nossa, acaba comigo. Universidade de Kyushu, Cupinchas. Essas são as fotos da tripulação e piloto. Acontece que um dos médicos que foi envolvido nesse caso, o nome dele Komori Taku e Ishiyama Fukujiro. Ishiyama Fukujiro, ele chegou para esse outro médico, Komori Taku, que era um responsável pela ala de cirurgias da Universidade de Kyushu, e falou assim: nós temos prisioneiros capturados, recém-capturados. Vamos testar aquilo lá. Foi ele que organizou, junto com os militares, esses 2 médicos, junto com os militares, as vivissecções, com esses experimentos médicos com esses prisioneiros. O caso teria passado batido se não fosse por algumas questões, alguns acasos em toda a história que acabou culminando na revelação do caso e posterior julgamento de todos. Acontece, Cupinchas, que naquele momento havia um estudante de medicina, que na época tinha 19 anos, o Toshio Tono, aquele senhorzinho lá que trabalha com maternidades hoje em dia, com maternidade. Ele estava estudando medicina, cirurgias, e houve um momento que ele viu um burburinho no pátio da universidade onde ele estava trabalhando, já final do dia, e viu que havia médicos, haviam enfermeiras e pessoas ali, e chamaram ele. E a coisa vai ficando cada vez mais sinistra e complicada, porque, segundo Toshio Tono, esse senhorzinho, falou que o ar mudou. Ele notou que haviam 2 prisioneiros norte-americanos sendo carregados por 4 militares, pelos braços, com os olhos vendados, e foram trazidos ao pátio. Komori Taku, um dos responsáveis por esses experimentos, chegou para os estudantes: qual sala que nós podemos usar para poder ver esses rapazes aqui? E o Tono, ele guiou até uma sala lá no fundo, nos fundos das dependências da Universidade de Kyushu. Nesse momento ele não sabia o que estava acontecendo, não entendia muito bem o que estava acontecendo. E bom, esses homens foram arrastados, feridos, estavam feridos esses homens, levados para uma sala de cirurgia onde havia 10 a 12 pessoas nessa sala. E o ar era totalmente diferente. O Toshio Tono conta que aquilo era uma coisa surreal. O ar era pesado. Tinha militares na sala, sargentos ou oficiais na sala. E todo mundo em silêncio.
e todo mundo acatando o que os militares diziam. Os militares discursaram e ele, tenso com aquela situação, os militares disseram que eles eram prisioneiros de guerra, que haviam acabado de bombardear Nagoya, derrubaram o avião e contou tudo. E o que ia acontecer daqui em diante, certo? Esses prisioneiros serviriam para a nação japonesa, para a melhoria da nação japonesa. Cara, é umas coisas que acabam comigo. Nas explicações, eles também teriam bombardeado um santuário. Hirako Goichi, esse senhor aí, um outro médico. Depois do primeiro experimento, que eu já vou detalhar para vocês, esse senhor aí pegou esse estudante e levou ele para fora, que era o Toshio Tono, e falou assim, cara, como é que tu aguenta ver isso? E revoltado, tinha médico revoltado, mesmo assim todos se calaram ante o poder dos militares. E claro, amizade também, tinha alguns médicos ali que eram amiguinhos do exército. Toshio Tono conta que um dos prisioneiros tinha mais ou menos a idade dele. Toshio Tono conta que havia um rapaz ferido, de cerca de 18, 19 anos, o primeiro a passar pelo experimento, e parecia que tinha um buraco de bala na altura do ombro. O médico então pediu bisturi, e ao invés de se dirigir à ferida, foi diretamente para o peito desse homem que estava anestesiado, viu? Anestesiaram ele e abriram o peito dele. E aí que tudo começou. Fizeram, nesse dia, remoção do pulmão desse primeiro rapaz. Que é claro, né? Morreu. O segundo, injetaram água do mar nas artérias dele, como uma espécie de substituição ao soro fisiológico. Na verdade, era uma tentativa de sangue artificial, que óbvio que não ia dar certo. Devido a que haviam muitos japoneses espalhados em outras ilhas e havia muita água do mar, que poderia ser utilizado como substituto, apenas por volume. No final dos experimentos, colocaram ele para limpar a sala, o Toshio Tono para lavar a sala de sangue. Naqueles 4 dias, que está ali as datas, deixa eu ver, aproveitar e pausar aqui, tem as datas, né? E os dias. Dia 17 de maio foi desse momento a remoção do pulmão e a tentativa de troca de sangue. Dia 22, um deles teve a remoção do coração, estômago e fígado e a troca de sangue. Dia 25, um deles teve parte do cérebro removido para experimentos de epilepsia. Morreu, é claro. E no dia 2 de junho de 1945, o terceiro deles, 3 dos rapazes tiveram o fígado removido e, novamente, o sangue, água do mar, injetado nas veias. Todos morreram. 7 ou 8, depende da fonte. Médicos, né, Copenchas, deveriam, na verdade, curar pessoas e não matar pessoas. Toshio Tono conta que, naquele momento, as pessoas, era tanto ódio pelos norte-americanos e principalmente por pilotos de aviões, de bombardeios, que eles não sentiram naquela sala que estavam cometendo uma atrocidade, que estavam executando prisioneiros de guerra, que estavam exterminando pessoas. O caso ficou esquecido por alguns meses, algumas semanas. Acabou a guerra e, com o fim da guerra, pegaram os dados desses prisioneiros, desses pilotos, e colocaram eles como prisioneiros enviados para Hiroshima e a bomba atômica. Ou seja, disseram em relatórios que pegaram todos os prisioneiros, mandaram para Hiroshima, veio a bomba atômica e acabou com eles. Mentindo, o que é a verdade do caso. Só que veio JHQ MacArthur, que, desconfiado, começou uma investigação. JHQ, eram as tropas de ocupação norte-americanas. MacArthur, o general MacArthur, que liderou essa equipe naquela bagunça do pós-guerra. E começou a acertar também as leis, novas leis japonesas, e inclusive a punição para crimes de guerra. Ele mandou fazer uma investigação especial em cima do caso, e ali por 46, 47 e 48, os casos foram levados a julgamento. Em 1946, apareceu nos jornais a prisão dos responsáveis, dos envolvidos no caso, Komori Tako e Ishiyama Fukujiro,
junto de 14 outros médicos e enfermeiras, além de, claro, uma junta militar. Eles tiveram voz de prisão e alguns deles foram obrigados a passar por interrogatórios. Komori Tako, 4 dias depois de ter sido preso, ele se suicidou na prisão. Ele se enforcou na prisão e deixou uma carta, bilhete, dizendo mais ou menos o seguinte: por ordem dos militares, eu cometi sim essas atrocidades e eu me responsabilizo 100% pelo que aconteceu, tirando a culpa dos outros médicos e dos outros envolvidos. Mas ele não esqueceu de deixar, viu? Por ordem dos militares. Esses eram os responsáveis por esse experimento, segundo o Komori Tako, que se matou. Com a morte dele, o caso ficou bastante complicado para ir adiante, tanto é que atrasou. Foi para 47, 48, onde finalmente foi terminado os julgamentos em 1948. Um momento, Cupinchas. Antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui. É aqui, Cupinchas, que entra o que meu pai me falou. Que foi levado a cabo, sim, viu, a investigação, onde perguntaram, extenuaram-se de perguntas, era das 5 da manhã até as 6 da tarde, interrogatórios, inclusive o Toshio Tono, o senhorzinho, que era o rapazinho na época. Das 5 da manhã até as 6 da tarde era interrogatório, repetição de perguntas, que aquilo acabava com o psicológico de todos. Que, merecidamente, né? Perguntaram qual a posição de cada médico naquela sala, quem fez o quê e se haviam caixões, se tinham levado caixões antes de começarem os experimentos, ou seja, a intenção de matar aqueles prisioneiros. E sim, levaram os caixões e deixaram ali do lado, fato. E rolou na mídia por um tempo de que esses médicos, inclusive alguns militares, 3 ao todo, teriam comido o fígado de um desses prisioneiros, com o prisioneiro ainda vivo na maca. Isso escandalizou o Japão do pós-guerra e isso ficou na memória do meu pai. E foi o que me marcou também, quando eu era bem criança, meu pai me contou essa história. E quando revivi essa história no ano 2000, senti que um dia eu precisava contar essa história. Eu ia contar em artigo, né? Acabei contando hoje para vocês aqui em live. Não, e sim. O rumor que eu pensei naquele momento na mídia era geral, de que eles tinham sim comido o fígado desse prisioneiro. E, inclusive foi para o jornal. No entanto, em investigações posteriores, foi batido o martelo dizendo que não. Esses médicos e esses militares não comeram o fígado desse prisioneiro. Eu fico com a primeira versão. A segunda versão é chocante demais e decidiram abafar. Por quê? Porque eles seriam esses médicos da Associação Anti-Hipocrática, aquela que eu estava mencionando para vocês. A sociedade secreta, em que supostamente, né, uma sociedade secreta que supostamente existiu desde a Idade Média, onde surgiu ela, e evoluiu, deu saltos durante a Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, onde Josef Mengele e outros médicos da morte mais fizeram parte, inclusive esses médicos japoneses do exército. Supostamente fariam parte dessa sociedade secreta, Associação Anti-Hipocrática. Aqui que eu penso, antes de passar para o próximo vídeo, seria interessante fazer o seguinte. Aqui. Seria interessante a gente comentar um pouquinho, porque eu estou falando anti-hipocrática. Hipócrates, que eu penso, o juramento de Hipócrates. Os médicos, até hoje, viu? Quando se formam, eles fazem um juramento. E passou por várias atualizações. A última, de 2017, diz o seguinte, né? Que na hora que que se torna médico, eles juram solenemente, como membro da profissão médica, prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Respeitarei a autonomia e dignidade do meu doente. Guardarei o máximo de respeito pela vida humana. Não permitirei que considerações sobre idade, doença, deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e o meu doente. Esse é o juramento que eu penso, de Hipócrates. Ou seja, um juramento pela vida. Sempre proteger a vida, sempre defender a vida. O último item, faço estas promessas solenemente,
livremente e sob a palavra de honra. Esse é o juramento de Hipócrates, no qual essa sociedade, suposta sociedade secreta AAA, a Associação Anti-Hipocrática, ignora, desdenha completamente desse juramento. É justamente o contrário. Supostamente essa seita, ordem secreta, supostamente seria não se importar com a vida, algumas vidas humanas, para conseguir feitos maiores para a medicina. Supostamente, esses médicos que fariam parte dessa sociedade secreta não se limitariam a dissecar cadáveres, e sim pegar pessoas vivas para fazer experimentos. Fato é que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, campos de concentração fizeram sim. Entende? Só que a dúvida é se existe ou não existe a AAA. É possível, como também pode ser que não. Bom, supostamente esses japoneses fariam parte dessa sociedade secreta. Por isso, a associação um caso com outro. Inclusive, chegou a rodar nos jornais, na década de 40, sobre a possibilidade desses militares e médicos da Universidade de Kyushu fazerem sim parte de uma ordem secreta que envolveria esse tipo de experimento. Só que foi abafado, praticamente removido da história, esse pequeno detalhe. Não se encontra nem jornal japonês digitalizado, tu não encontra referência sobre esse assunto, sobre essa suposta sociedade secreta. Então é muito difícil de falar sobre ela. Tá tenso, né? Tenso esse caso. Como eu disse, Kupenchas, o Komori Tako, deixou uma carta eximindo todos da culpa. Só que não adianta, né, Kupenchas? Não colou. Ao todo, se não me engano, 14 médicos e enfermeiras e 16, vai aparecer depois, e 16 militares foram investigados, foram intimados e foram levados a tribunal pela junta militar norte-americana no Japão. Isso em 1948, 47 a 48. Esses eram os rapazes, Kupenchas, a equipe da tripulação do avião que foi abatido, no qual, né, ainda por cima, eles teriam sido transferidos para Hiroshima e mortos pela bomba atômica. Não, mentira. Aqui alguns desenhos, viu, Kupenchas, que foram feitos durante as dissecções. E aqui todos os médicos que estavam já na prisão, né, foram presos. Nenhum deles se safou, viu? Mas foi pouco o que eles tomaram de... Eu achei pouco, mas enfim. 11 de março de 1948 foi quando começaram os julgamentos em Yokohama do caso. 9 médicos, 14 enfermeiras e 16 militares estiveram envolvidos nesse tribunal. Ali a junta de militares que vocês estão vendo no vídeo ali. E os jornais comendo o lance de os militares terem comido o fígado de um dos prisioneiros. Shishoko, experimentado o fígado. É uma barbaridade, Kupenchas, uma barbaridade. Tentaram se defender, disseram que era guerra. O tribunal, os norte-americanos, não vem que não tem. Alguns deles até que fazia sentido, sim, os argumentos de alguns médicos que foram forçados pelos militares. Ficou aquele jogo de empurra. No fato é que no final desse tribunal foi batido o martelo e todos foram considerados culpados como extermínio de prisioneiros de guerra. Todos ali, guilty, foram considerados culpados. Quem diria, né, Kupenchas? Só que eu não achei muito pouco apenas a pena que eles tomaram. Foi, se não me engano, só 3 desses médicos tomaram pena de morte. Vai aparecer aqui agora. Isso mesmo, 3 médicos tomaram pena de morte. 2 médicos pegaram prisão perpétua. O restante deles, 9 ou mais, o restante pegou de 3 a 25 anos em prisão fechada com trabalhos forçados. E Shizuko Tsutsui, a enfermeira que participou, ela foi a primeira condenada mulher por crimes de guerra da história moderna. Ela foi a primeira a ser julgada, antes mesmo da Alemanha, dos tribunais de Nuremberg, se não me engano. Ela foi a primeira a ser condenada. Não me lembro, eu procurei, mas não achei quanto tempo de prisão ela tomou.
Por sua vez, Cupens, a Universidade de Kyushu, logo no término do caso, dia 15 de setembro de 1948, fez uma reunião extraordinária na universidade, chamou todos os médicos e todos, até o faxineiro, e declarou solenemente em atas, em relatório mesmo, terminantemente em um documento: nunca mais ceder a nenhuma força externa, como, por exemplo, governo ou militares a fazerem coisa parecida. Nunca mais, de jeito nenhum, vai permitir que militares ou o governo ordene que eles façam coisa parecida à Universidade de Kyushu, que nunca mais se submeteria a qualquer poder externo como governo ou militares, e que não tinha relação nenhuma com o que fizeram com os prisioneiros. E que ninguém forçaria a universidade a admitir que fizeram vivissecções em suas dependências. Até 2015. Em outras palavras, Cupens, até 2015, os repórteres, jornalistas podiam inquirir, investigar, perguntar para os responsáveis da Universidade de Kyushu, e não adiantava. Eles negavam o caso. Diziam que nunca aconteceu. Até que em 2015, com muita pressão popular, pressão dos jornalistas, do governo, finalmente a Universidade de Kyushu admitiu. E, como vocês podem ver, poucos artigos em português sobre o caso, que depois eu coloco aqui na descrição. Museu Japonês mostra a vivissecção de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, lá em Kyushu mesmo, na universidade, no ano de 2015. Passou em branco esse caso que eu pensei em português. Passou totalmente em branco. São poucos os sites, viu, que publicaram essa história. Depois eu deixo na descrição para vocês conferirem com mais cuidado, com mais atenção, esse caso escabroso, nojento, horrível, covarde dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. É muita sacanagem. Cara, complicado. Entenderam, né, Copenchas? Rapazes, né? Garotos de 18, 19 anos, num avião, cumprindo missão, matando gente no Japão. São derrubados, são capturados, são linchados, depois fazem vivissecção com eles. Operados vivos por médicos que deveriam cuidar deles. Remoção de pulmão, remoção de parte do cérebro, remoção de fígado, rim, coração, enquanto vivos. E o maldito experimento, a tentativa de colocar água do mar, para ver se substituiria o soro fisiológico ou sangue. Por volume até que faz um certo sentido, mas para tu ver a maldade, que eu penso, é que mesmo naquela época, em 1945, já existiam substitutos melhores até do que a água do mar. Sabe? Água com sal, o próprio soro mesmo já era bem melhor do que colocar água do mar. Fizeram na maldade mesmo. Foi na maldade mesmo. Em outros, que não coube no vídeo aqui, em outros testemunhos de outras pessoas da época que estavam vivos ainda, os japoneses disseram assim: nossa, quando derrubamos aquele avião caindo em chamas, nossa, conseguimos! Derrubamos o avião do demônio branco, dos demônios americanos. Todos exultavam, sabe, com a derrota, com a queda. E deram muito pouca importância, naquele momento ali, com a vida das pessoas. Vindo a se escandalizar aí em 46 com os jornais, expondo o que aconteceu, de modo até, de certa forma, tímida, sabe? Porque também rodou nos Estados Unidos, também tem arquivos nos Estados Unidos, tem nos jornais dos Estados Unidos, mas do resto do mundo, não. O caso ficou um tabu, foi fechado, lacrado, escondido, jogado por debaixo do tapete. Isso é o que a gente sabe e ainda consegue cavocar e trazer à tona, Copenchas. Pessoas como eu conseguem ainda trazer casos assim, difíceis, mas conseguem mostrar casos assim, que fazem de tudo para esconder. Eu fico pensando o quanto de caso que tem por aí perdido, escondido, que ninguém nunca sequer mencionou. Muita loucura, né? A guerra é loucura, Copenchas. A guerra faz as pessoas ficarem loucas.